A música fala que com tudo o que sou. Quando eu estava ali, e essa música é tão antiga, né? Quantas vezes eu já ouvi. Na mesma hora venho, Senhor, com tudo o que sou. Às vezes eu sou tão fraca. Às vezes eu sou tão vulnerável. Mas nessa hora, também, com tudo. O contudo, queridas, é também como nada que nós temos às vezes. E quantas vezes, nós nos sentimos tão vazias. Quantas vezes nós nos sentimos tão pequenas e incapazes. Algumas de vocês já me viram aqui na frente algumas vezes. Mas hoje, tomando banho, eu disse, Deus, sempre parece que é a primeira vez. Porque tá um negócio, sabe? A responsabilidade é tão grande e eu entendo tão bem isso, queridas. Porque o nosso tempo aqui não vai se repetir. Hoje é dia 6 de novembro de 2025. O horário não tenho aqui. Mas esse segundo que passou hoje não vai mais se repetir. E esse agora também não. E vocês estão aqui, nós estamos aqui. E vocês agora estão sentadinhas aí, esperando algo dos céus. E eu digo, Deus, o Senhor tem que falar com elas. Por isso que eu realmente peço para o Senhor me fazer invisível, queridas, porque eu quero que vocês sintam Ele. E a gente quase nunca combina nada nos cultos, entre as músicas, e eu só falei para Ali participar, mas ela não me falou antes o que ela ia ler. E hoje é sobre isso, sabe? Sobre nós transbordarmos com tudo que nós somos. E o Espírito Santo não precisa de agenda, não precisa de cronograma. Ele até precisa, mas ele fica no secretinho dele lá, ele não compartilha conosco até a hora certa. Para que a gente tenha a certeza e convicção que é Ele. É sobre Ele. E tem que ser por Ele. Essa semana tá muito... Eu tive alguns momentos que Deus falou comigo sobre perfume. E aí, eu trouxe alguns meus. Eu vou deixar aqui. E no meu coração eu sabia que Ele falava essa palavra, sabe? Perfume. E umas semanas atrás eu ministrei sobre isso lá na igreja congregacional, sobre nós termos o bom perfume de Cristo. E aí o Senhor, é para eu falar sobre isso de novo? E eu não sei explicar para vocês como as coisas acontecem dentro de mim, tá? Quando eu vou ministrar. Mas quando eu questionava Deus, o Senhor está me falando muito sobre perfume. É para eu falar que nós temos que ter o bom perfume. Mas eu não sentia que era isso, sabe? Tem alguma coisa que o Senhor está querendo me falar e eu não estava ouvindo. E ontem, inclusive, aí me chamaram para ir falar num podcast. Foi isso que eu fui fazer a primeira vez ontem. Sobre essência, sobre perfume, porque era da boutique de aromas. Então foi uma tarde envolvida com perfumes. E eu, Deus, então é isso? De noite nós conversamos sobre termos o bom perfume. E eu, queridas, eu não entendi o que eu tinha que trazer para vocês hoje. Eu não sentia assim, é isso aí, Sheila. Fala para elas que elas precisam ter um bom perfume. Vocês já sabem, né, queridas? Nós precisamos ter o bom perfume de Cristo. E para ter o bom perfume de Cristo, nós temos que passar tempo com Ele. E a gente denuncia onde a gente esteve, pelo cheiro. Jesus, Espírito Santo. E aí hoje de manhã, quando eu estava com ele, a palavra de Marcos, capítulo 14.
E de repente o Espírito Santo me falou: sim, Sheila, você tem que ter o meu bom perfume, mas eu também quero ficar com o teu cheiro. E de repente eu percebi o Espírito Santo ali ministrando ao meu coração: Jesus quer o nosso cheiro. Não apenas nós estarmos com o bom perfume de Cristo, porque nós estávamos com Ele, mas Ele denunciar que estava na nossa presença. E automaticamente essa passagem de Marcos, que Jesus é ungido em Betânia, veio no meu coração. Eu já abri a palavra e pedi para o Senhor ir revelando e revelando. E eu imaginei, queridas, uma cena no dia do nosso julgamento do tribunal, quando nós estivermos lá diante do nosso Deus. Eu imaginei a cena de Jesus falando com Deus sobre mim. E nessa hora, o nosso Deus perceber em Jesus o nosso cheiro. Eu imaginei Jesus conversando com Deus e Deus olhando para ele. Eu sei que tu estava com a Sheila. Tu tá cheirando a Sheila. Jesus quer cheirar Lia. Jesus quer ter cheiro de Raquel, de Denise, de Fernanda. No dia, queridas, porque nós vamos estar um dia nesse grande tribunal em que o nosso advogado vai nos defender e ele vai denunciar que estava conosco todos os dias, desde o dia que ele se apresentou a nós. E o nosso perfume estará nele. E foi isso que essa mulher fez. Porque aqui Jesus estava indo para o primeiro julgamento. A partir do versículo 1, faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem, conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher. Que certa mulher? Essa certa mulher precisa hoje ser eu e você. Com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. E ela quebrou o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume no meu corpo, antecipadamente preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que aonde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também, o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito se alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Conseguiu imaginar a cena? Eu sei que você já conhecia essa história.
Faltavam alguns dias para a festa da Páscoa, então era um momento, queridas, em que precisava de recursos financeiros. Os mestres, os sacerdotes, os mestres da lei, aqueles que pareciam que eram, que sabiam de tudo, eles estavam atrás de quê? De dinheiro, porque para fazer festa precisa de dinheiro. E nessa história aqui eu vejo 3 tipos de pessoas, e uma delas é essa turma que busca Jesus. Ali diz que eles procuravam Jesus para achar um meio de encontrar um erro para matá-lo. E aqui, queridas, nós estamos representando isso. Em todo lugar que nós estamos, vai haver aqueles que estão só esperando achar o erro para criticar. Que não seja você. Que eu e você não façamos parte dessa turma que está ali sentado, esperando a hora de encontrar o erro. Jesus, então, estava em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem que era leproso. Queridas, nós às vezes encontramos Jesus em lugares que a gente nem imagina. Esteja preparada para encontrar Jesus. Não só aqui, em lugares que parecem espirituais. Jesus estava na casa do leproso, e o leproso naquela época era uma pessoa que simbolizava as pessoas que não podiam chegar perto. Representava aquilo que era imundo, aquilo que era ruim, aquilo que fedia, aquilo que não representava a pureza. Mas Jesus foi até esse lugar. Talvez você agora olhe para a sua vida e não encontre o bom perfume. Eu quero dizer para você que nessa noite, o Senhor Jesus quer entrar na sua casa. Independente de como você está se sentindo agora. Ai, mas eu não estou me sentindo tão cheirosa. Inclusive, queridas, olha só. Eu esqueci de botar desodorante. Fui antes lá no banheiro ver se não tinha um desodorante. Mas ainda bem que eu tomei banho. Então, se falhar o banho, vocês já sabem, estou denunciando a minha vulnerabilidade aqui. Fui lá, mas não tinha desodorante. A Caiane estava lá com um creminho, então eu usei um creminho dela. Talvez você não se sinta tão cheirosa, mas o Jesus que está aqui, Ele quer ir para a sua casa. E Ele quer se reclinar na sua mesa. Ele não está esperando que você seja perfeita, que você esteja realmente usando um perfume. Ele quer, querida, ser o seu bom perfume primeiro. Ele quer se derramar, ele estava inclinado à mesa, ele estava transbordando naquele lugar. E se eu e você pensar agora, eu até tenho aqui um copo que eu trouxe para eu tomar, mas para esse copo, para a água cair no chão, o que eu preciso fazer? Inclinar. Se eu não inclinar o copo, não vai cair a água. Deus está nos chamando a nos Deus está nos chamando a essa adoração, porque Ele já se inclinou, Ele está transbordando, Ele está derramando, o bom perfume dEle está sendo derramado aqui nessa noite, querida. Então, se você ainda não sente o bom perfume de Cristo, Ele está inclinado sobre a mesa. E nós estamos agora diante da mesa do Senhor, porque o pão vivo está sendo servido. Nós estamos na mesa. E o nosso Jesus está aqui inclinado, derramando nessa mesa. Receba desse perfume. E aí, aproximou-se dele uma certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. E ela quebrou o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Queridas, que adoração! Que adoração!
Esse perfume que ela derramou diante do Jesus, que ela estava vendo ali inclinado e derramando, ela percebeu que ela também precisava derramar. Ela viu a oportunidade de uma mesa em que Deus tinha enviado o filho dele para transbordar. Ela não perdeu a oportunidade de se derramar aos pés daquele Jesus. E esse perfume era caro, a ponto de alguns dos presentes começarem a dizer uns aos outros, indignados. Tem a turma que está de bracinho cruzado esperando para ver o erro, mas tem a turma também que está indignada. Só fica indignada. Não consegue se prostrar, não consegue adorar, não consegue sentir a presença de Jesus, mas está ali observando os outros prostrados, adorando a Jesus. Consegue ver Jesus transbordando na vida daquela mulher, aquela mulher derramando o perfume dela na vida de Jesus, mas aquele está ali indignado. Ah, querida, que eu e você não sejamos também dessa turma. Indignada até, repito mais uma vez, às vezes indignada com a Sheila gritando no microfone. Indignada com as lágrimas da Lia, né, Lia? Às vezes se indignam com as nossas lágrimas. Indignados com a fé daquela pessoa, indignados porque ela só fala de Jesus agora, indignados porque ela não se conforma mais em só estar na presença de Jesus. Indignado porque ela agora também quer derramar a sua própria essência. Queridas, não se indignem, mas entrem, aproveitem e se prostrem também para derramar a sua essência na presença desse Jesus que está aqui. O nosso Jesus. O Jesus que viu a lágrima cair. O nosso Jesus está aqui, querida. Vendo o seu coração, vendo a sua, às vezes, falta de esperança naquilo que você tem pedido, naquilo que você tem orado. O nosso Jesus está aqui, mas Ele está transbordando, mas Ele nessa noite está esperando você transbordar também. O Espírito Santo está aqui nesse lugar, está esperando o seu coração transbordar na presença de Jesus para que você derrame o seu perfume. E Ele, a partir dessa noite, também conheça o teu cheiro. Eu quero muito que Jesus tenha o meu cheiro lá no dia. Porque eu preciso desse advogado lá no grande dia. Eu preciso que ele me conheça nesse dia. Eu preciso que ele tenha passado tempo comigo. Porque quando ele estiver diante do Deus Todo-Poderoso, que é o único, queridas, que pode nos julgar. Eu quero tanto que Deus sinta o meu cheiro. Porque quando esse Jesus foi para a cruz, esse primeiro tribunal dos homens, os homens ali o julgaram e levaram ele para a cruz. Eu tenho certeza que esse Jesus estava cheirando essa mulher. Tinha cheiro dela. Jesus está com o teu cheiro hoje? Você deu a oportunidade de Jesus ficar com o teu cheiro hoje? Queridas, porque é sobre isso. Não é sobre nós virmos aqui. Isso aqui é só uma parte. É só uma cerejinha no bolo, talvez.
Ai, mas nós precisamos estar com Ele todos os dias. Nós precisamos ter esse pão, nós precisamos ter essa palavra nos enchendo, para que a gente transborde o nosso cheiro nele. Essa mulher fez isso aqui, não foi por acaso, eu tenho certeza que foi para o Espírito Santo ensinar a Sheila na manhã de 6 de novembro de 2025. Sheila, eu também quero ter o teu cheiro. Ah, querida, Ele quer ter o teu cheiro. E só Ele sabe. Ele sabe. Eu não preciso saber. A sua amiga que você fez hoje, que você vai conversar com ela durante a semana, talvez também não saiba. Mas se você aí dentro do teu coração sabe, Jesus ficou com um cheirinho meu hoje sim, porque eu fui aos pés dele. Basta. Basta. Porque lá no grande dia do tribunal, Ele vai fazer assim como Ele fez com essa mulher no versículo 6. Ele a defendeu. Porque quando deram um monte de roupagem espiritual, dizendo, era melhor ter vendido, pegado esse dinheiro e dado aos pobres. Nossa, isso é muito bonito, parece. É roupagem espiritual. Lembre que eu falei no início, era época de festa. Então o dinheiro ali estava sendo necessário. E eles estavam de olho então naquilo que eles achavam que era necessário. Mas Jesus tinha algo muito mais sobrenatural. E aquela mulher tinha algo muito mais especial. Talvez você não tenha hoje o dinheiro para colocar aqui. Mas, querida, em nome de Jesus que você tenha o teu cheiro para colocar no altar do Senhor nessa noite. Que você transborde o teu cheiro nessa noite. E que aqueles que ficam indignados se calem. Sabe por quê? Porque no versículo 6 Jesus disse, deixem-na em paz. Jesus ali já estava defendendo ela. Assim como Ele vai fazer lá no tribunal, lá no julgamento. No julgamento que vale, aquele que vale, queridas. E naquele dia Ele vai dizer, deixa Sheila em paz. Eu estou com o cheiro dela. Entra, Sheila, para o lugar que eu tenho preparado há tantos anos para ti. E às vezes eu olho fotos de decoração de casas, aqueles lugares bonitos, e sempre eu penso isso. Jesus, como que vai ser o lar que o Senhor está preparando para mim? Como vai ser? Essa semana ainda eu printei uma que eu vi, até queria ter trazido, esqueci. Tão bonita. E na hora o Espírito Santo disse, provavelmente o arquiteto ou o designer de interiores fez isso aí rapidinho, isso aí, Sheila, dá para fazer rapidinho. E qualquer homem faz. O que eu estou preparando para você está levando alguns aninhos, Sheila. E eu sou Deus. Queridas, vale ou não vale a pena nós derramarmos o nosso perfume? Vale ou não vale a pena nós transbordarmos a nossa essência aos pés desse Jesus que está preparando o lugar que nós vamos viver a eternidade? Vale. Se vale. Eu não consigo nem imaginar. Porque se o homem, com a sua infinita incapacidade de ser incrível muitas vezes, consegue ter a criatividade de fazer casas lindas, decorações maravilhosas. Imagina o nosso Deus, o que Ele está preparando para mim e para você. Mas isso, querida, vem depois.
Vem depois daquele momento em que nós vamos estar com o nosso advogado e ele vai precisar estar com o nosso cheiro, porque nós derramamos nele a nossa essência, porque nós entendemos que ele é o nosso Senhor e Salvador, porque nós decidimos entregar para ele a nossa vida, porque agora não é mais a Sheila que vive, mas é Cristo que vive em nós, amém? É ele, precisa ser ele que vive em nós, porque a Sheila e cada uma de nós aqui não consegue o tempo todo. Por isso que na música, Deus falou muito forte ao meu coração, é com tudo que sou, também na minha fraqueza, também na minha insignificância, porque agora eu não preciso ser forte, eu não preciso ser incrível, porque Ele é em mim tudo isso. Eu só preciso ter cheiro. Eu só preciso derramar. Eu só preciso deixar a fragrância. Eu só preciso derramar o meu cheiro, a minha essência aos pés dele. E ele está nos convidando. A história termina, querida, de uma forma tão triste. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. Ele acabou de ouvir que não é sobre dinheiro, mas a proposta que fizeram a ele, acho que de 30 moedinhas em troca de Jesus, deixou ele muito feliz e faceiro. E ele acabou de ouvir Jesus falando que não é sobre o dinheiro. E ele termina ali, correndo atrás do quê? Do quê? Judas ouviu que não é sobre dinheiro e terminou. Ele estava na presença, sentindo o cheiro da adoração, vendo que Jesus estava ali. E ao final foi atrás do quê? Para de correr atrás daquilo que a ferrugem consome. Para de correr atrás daquilo que o ladrão pode roubar. Para de correr atrás daquilo que vai ficar aqui, que não vai adiantar de nada naquele grande dia, nada. Mas corra para o altar e derrame a sua fragrância. E derrame o seu perfume, a sua essência. Porque eu acho que eu entendi. Porque foi o ano em que eu mais me derramei na presença de Jesus. E eu não estou falando isso aqui, queridas, para glória minha. Eu não minto para você que eu quero ser invisível. Estou falando isso aqui para você porque eu sei que tem gente aqui que corre ainda atrás do dinheiro. E eu quero ter coragem, sabe, de dizer, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu falei isso para as meninas. Eu quero ter essa coragem, queridas, mas se eu não estiver no altar, o fogo vai me consumir aqui falando um negócio desses. Diante do Espírito Santo. Não tenho medo hoje de dizer, sede minhas imitadoras, porque eu tenho tentado imitar Cristo. E um ano em que eu mais me derramei na presença do Senhor foi o ano em que eu conheci um Jesus em tantas facetas, tantos lados de Jesus, como provedor, como médico que cura, como aquele que restaura
coisas que a gente via que estavam se estragando no filho. Queridas, não é por acaso. Nós precisamos nos derramar. E eu quero te convidar a ficar em pé agora. Queridas, isso aqui é um símbolo para você ir para casa hoje cheirando. E esse lugar aqui vai ficar infestado de perfume. Você vai ver, daqui a pouco você vai estar sentindo o perfume. Assim como aconteceu naquele ambiente. Aquela mulher derramou, quebrou. Se você quiser quebrar, eu autorizo também. Mas esse ambiente aqui vai começar a ter aroma. O bom perfume. Venha com o seu coração, querida, rendido, porque é a sua essência agora sendo derramada também na presença de Jesus, o Mestre, do teu Senhor, do teu Salvador. Diga a Ele que é tudo que você precisa, essa presença. Que tudo que você quer nessa noite é derramar o teu coração na presença dEle, em nome de Jesus. Eu já estou sentindo. Vocês estão sentindo? O ambiente de adoração. Um ambiente onde o nosso coração está rendido. O bom perfume. O bom perfume de Cristo está aqui. Se misturando com o teu bom perfume. Aleluia. Nós estamos cheirosas. Nós estamos cheirosas. Fique em pé, querida, para nós terminarmos. Senhor, nós queremos nos derramar. Nós queremos nos derramar, Senhor, porque nós não queremos fazer parte da turma que critica, nem parte da turma que fica indignada. Mas nós queremos ser aquela que era a única adoradora naquele ambiente. Oh, Jesus, o Senhor nos mostra que os verdadeiros adoradores às vezes é a minoria, Pai. Mas que nós sejamos essa minoria, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, olha para nós como mulheres rendidas no Teu altar nessa noite. Que nós voltemos para os nossos lares sentindo o Teu perfume, mas principalmente derramando a nossa essência aos Teus pés em nome de Jesus. E que a partir de hoje nós não esqueçamos que o Senhor quer ter o nosso perfume. Que o Senhor estará com o nosso perfume lá no grande dia, porque nós estávamos na Tua presença e porque o Senhor estava conosco. Deus, que no grande dia o cheiro de Jesus denuncie que Ele estava comigo. Jesus, Espírito Santo, sejas adorado nesse lugar, sejas exaltado nesse lugar, seja, Senhor, aquele que governa o nosso coração, e que em nome de Jesus, se ainda há Judas aqui, que caia por terra esse espírito que ainda não entendeu que o coração precisa ser teu, Jesus, e não das coisas desse mundo. Em nome de Jesus, que nós possamos entregar a nossa vida a Ti de forma sobrenatural e que para sempre a nossa história seja contada, porque a nossa adoração foi percebida por Ti, Jesus. Aleluia. Toma as nossas vidas, o nosso momento da comunhão ali atrás, abençoa os alimentos, abençoa, Senhor, cada uma de nós, e que a Tua palavra seja viva e eficaz nos nossos corações, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Que nós voltemos cheirosas
E quando você chegar em casa e sentir um perfume diferente, você fale: é que eu estava com Jesus. E eu quero sempre ter o bom perfume de Cristo. E aprendi hoje, talvez você já sabia, mas eu aprendi hoje de manhã, que Ele quer ter o nosso perfume, o nosso cheiro, desde agora até a eternidade. Amém. Obrigada, queridas, pelo tempo de vocês. Que o Espírito Santo acompanhe cada uma para os seus lares e que nós tenhamos um momento de comunhão, que você converse mais um pouco com a amiga nova que você fez hoje, com a amiga velha que você já tem, que nós juntas possamos exalar a verdadeira adoração também com as nossas vidas no momento